Bom, boa tarde, boa noite, né, gente? Sejam bem-vindas, quem está aí ao vivo, quem vai assistir no replay. Eu vou começar a compartilhar minha tela com vocês. Deixa eu só fechar meu WhatsApp aqui, para não atrapalhar a gente. Pronto. Hoje, eu preparei um assunto que é o que não te contam sobre a amamentação. Eu sei que vocês vão ver ao longo do que eu vou falar, principalmente para quem está acompanhando as aulas, para quem está participando, que vocês vão parecer que está assim, nossa, mas está falando isso de novo. Pô, gente, mas é muito sério. Porque, por mais repetitiva que eu seja, por mais que eu fale, na hora que o bebê nasce, parece que passa, vocês esquecem, parece que puxa o negócio no cérebro, a gente esquece. E assim, é científico isso, tá? A gente tem um edema na gestação muito grande e edema assim também no nosso cérebro. Então, na gestação, vocês já ouviram? Tanto que a gente fica mais esquecida das coisas. No pós-parto não é diferente. E aí no pós-parto a gente tem privação do sono, a gente tem todas as alterações hormonais, a gente tem o puerpério, a gente tem a amamentação, a gente tem um monte de coisa que espera a gente lá do outro lado. E aí a gente esquece algumas coisas que são muito importantes vocês ficarem atentas. E eu vou ser assim, que inclusive pode colocar em risco a vida do nosso bebê. Tem algumas coisas muito sérias e eu tenho observado isso em alguns atendimentos. Então, assim, eu tenho que reforçar, porque isso tem que fixar na cabeça de vocês. Vocês não precisam saber tudo, não precisam decorar nada do que eu falo, tanto que eu tento trazer da forma mais leve para vocês, de uma forma que eu quero que vocês aprendam. Mas que lá na hora que esse bebê nasça, que se isso acontecer, se tiver a dúvida, fala assim, pelo amor de Deus, Cecília, eu não posso esperar. Eu preciso de ajuda, eu preciso de uma orientação para quem que eu procuro, onde que eu vou, o que que eu faço, o que que a gente pode fazer. Se eu não puder atender vocês naquela hora, naquele dia, pelo menos orientada vocês vão ficar, mas é diferente você ter informação e lembrar, falar assim, nossa, está acontecendo isso com o meu bebê. A Cecília falou isso alguma vez, estou achando que esse treino não está normal. Gente, na dúvida, pergunta. Na dúvida, manda mensagem. Na dúvida, liga. Na dúvida, busca ajuda. Não fica com dúvida. Então, assim, por isso que hoje a gente vai falar o que não te contaram. Ou poderia ser o que a gente esquece sobre a amamentação, porque a gente esquece mesmo. E tá tudo certo a gente esquecer. É importante a gente saber que vocês têm apoio, têm ajuda. E eu vou tirar um pouquinho também, nesse iniciozinho, para a gente tirar toda essa visão também romântica. Além da romantização, além de ser lindo, além de ser gostoso, além de ser prazeroso, porque a gente sabe que para muitas mulheres, até chegar nessa fase do gostoso, do prazeroso, do bonitinho, do tranquilo, igual tá ali dando e sentada amamentando, nem percebendo, sabe nem o que tá fazendo. Faz no instintivo. Agora chegou na fase que realmente é tirar o peito para fora e colocar o bebê para mamar. Eu nem sei mais como que eu faço, seguro, como que abre a boca. Já chegou nessa fase, mas até chegar nessa fase, a gente sabe que nos primeiros dias são desafiadores, porque o bebê também está aprendendo. Hoje, por exemplo, o Dani está aí com um bebezinho maior, o bebê já sabe. O bebê já aprendeu e ela também. Então, nem vê, faz dormindo, gente. De verdade, a gente faz dormindo, sem ver, sem dor, sem nada. Chegou no gostosinho. Mas antes de ficar gostosinho, a gente sabe que tem um monte de coisa. Então, a gente vai tirar também essa parte de romantizar. Eu quero trazer isso para vocês. E, de fato, os primeiros dias são muito cansativos. Depois começa a parte prazerosa. Com o passar do tempo, a gente vai aprendendo. E a gente vai descobrindo também que nesse processo a gente gera conexão e muita cumplicidade entre a mãe e o bebê. Ô, gente, mas isso não acontece lá na primeira mamada. Não é assim, plugou, falou, nossa, que delícia, que prazer. Nossa, que conexão, meu Deus, que cumplicidade. Você olha para aquilo lá, pelo amor de Deus, você ficou doida. Ficou tempão falando, dando aula pra gente, ficou doida, porque não tem nada disso. Não tô falando que vai ser um caos, não tô falando que vai ser um terror, não tô falando isso para vocês. Entenda só o seguinte, que a gente fica tensa, por mais que talvez a grande maioria das mães que acompanham o programa, eu fico muito feliz com isso, que a grande maioria não tem grandes desafios na amamentação. A grande maioria não tem fissura, a grande maioria não tem aquele peito rachado sangrando, a grande maioria não tem bebê perdendo peso, a grande maioria não tem que entrar com... A grande maioria
tem uma sensação mais tranquila, não estou falando que é fácil, mas tranquila desde os primeiros dias. Por quê? Vocês têm acesso à informação. Por quê? Vocês estão participando. Por quê? Vocês estão colocando, fazendo certo desde o primeiro dia. Mas eu sei que não é a realidade de todo mundo. Infelizmente, não é a realidade de todo mundo. E mesmo assim, mesmo para quem não tem grandes desafios, existem alguns fatores também, gente, que não dependem da gente. Por exemplo, semana passada a gente falou sobre o frênulo, né? O teste da linguinha, que veio uma fono, fez uma aula para você sobre o teste da linguinha. E, por exemplo, um bebezinho que tem o freiozinho curto, alteração no freiozinho, o bebezinho que tem a linguinha presa, pode desencadear um desafio nessa amamentação, algumas intercorrências nessa amamentação que não dependem de você e nem de mim, da minha entrega para você e nem daquilo que você está aprendendo, que você está absorvendo. Por quê? Isso é um fator que depende do bebê e a gente só vai saber quando o bebê nascer. Mas o que que você precisa estar atenta? Você não precisa aprender a fazer teste da linguinha, você não precisa aprender a avaliar isso. Você tem que ter algumas atenções. Nossa, mas está tudo indo certo. Eu tô fazendo direitinho, mas de verdade, né? Não tá legal, tá machucando, tem alguma coisa que não tá legal. Esse bebê tá fazendo um barulhinho para mamar, tá estralando durante a mamada, né? Ai, a consulta com a Cecília é só segunda-feira, hoje é sábado, vou ficar 2 dias vivendo isso, né? O que que eu posso fazer até lá? Então, assim, levanta um ponto de interrogação, busca ajuda, procura profissional, porque a gente está aqui para isso, para tornar esses dias mais tranquilos, menos cansativos e, de fato, mais prazerosos para vocês, para que vocês se sintam mais seguras, mesmo com esses fatores que não dependem de vocês, como, por exemplo, um bebezinho que tem a linguinha presa. E é uma coisa que pode prejudicar a amamentação, né? E uma outra coisa importante a gente repetir, né, que não é intuitivo. Brinquei com a Dani, né? Dani estava ali, tirou o peito, estava colocando a linha para mamar. Tranquila, né? Ai, de boa, nossa, nem viu o que está acontecendo. Intuitivo, ali já é intuitivo. Mas não foi intuitivo desde o primeiro dia. E talvez se tivesse sido muito desafiador desde o primeiro dia, com dor, com fissura, fazendo errado, né? A Aninha perdendo peso e etc. Aquela bola de neve que a gente vê em muitos casos, graças a Deus, não é que são casos frequentes das mães aqui do programa, não é realidade, porque vocês têm um grande diferencial aqui dentro, mas ele se torna intuitivo. Não nasce intuitivo, não é desde o primeiro dia, não é desde a primeira mamada, que tirou o peito para fora, colocou o bebê para mamar. Até porque, gente, não dói amamentar, não tem que doer. Mas tem uma sensibilidade também. Nunca teve aquela pressão daquele bebê sugando, fazendo atrito contra o céuzinho da boca dele. Nunca esteve. E se teve, foi lá atrás. Vou te dar um exemplo meu aqui. Eu amamento o Gabriel, vai fazer quase 3 anos. O Gabriel tem 2 anos e 10 meses. Amamento ele todos os dias, desde quando ele nasceu. Então, pensa, quase 3 anos de amamentação. E a gente vem reduzindo as demandas. A gente vem reduzindo. Antes ele mamava com mais frequência, hoje a gente tem um nosso combinado aqui em casa e a gente reduziu as demandas. Hoje ele mama praticamente uma vez no dia, que é antes de dormir. E é muito rapidinho esse antes de dormir. Eu hoje, amamentando uma vez no dia, que é antes dele dormir, eu sinto uma sensibilidade maior do que quando eu amamentava toda hora, né? Toda hora ele vem no peito, quer mamar, toda hora quer mamar. Eu sinto uma sensibilidade, meu corpo parece que meio que já desaprendeu aquele atrito toda hora, porque agora o atrito diminuiu. Imagina você que tem muito tempo, se você já é mãe, ou mãe de primeira viagem, nunca teve um atritozinho. Então, um desconforto tem. Não dói, por exemplo, quando eu amamento o Gabriel, mas na hora que ele pega, eu sinto um atritozinho que me gera um pouco de desconforto. Logo em seguida, passa. Porque, né, a pega tá certinha, vai para o lugar certo e passa. O problema é quando pega, tem desconforto e esse negócio vai aumentando, vai virando uma dor, vai machucando. Aí tá errado. Isso acontece normalmente nos primeiros dias. Então, a gente tem que ficar atenta, porque realmente não é intuitivo. Não é pegou, foi lindo, gostoso, prazeroso. Até porque a gente vai sentir um pouco de desconforto. O desconforto, ele é esperado. Não sentir nada, não sentir nada desde o primeiro dia é raro, raro. Porque a gente sente um pouco de desconforto, sim. E a gente precisa também olhar para a realidade de cada mãe.
O que que tem por trás, sabe? Qual que é a história? Às vezes, você passou uma gestação conturbada. Às vezes foi uma gestação né, que não foi tranquila, por algum motivo, não sei qual motivo, por algum motivo, seja no trabalho, seja alguma coisa pessoal que aconteceu. Às vezes foi tudo certo na gestação, mas o seu parto não foi dentro do esperado, não foi como planejado, teve alguma intercorrência, porque isso também não está dentro das nossas, né, daquilo que a gente consegue controlar, fugiu ali realmente daquilo que a gente tem controle. E aquele parto vira uma sobrecarga para a gente, e aí vira uma coisa que faz a gente pensar, que deixa a gente um pouco desconectada, e isso influencia também na amamentação. Então, uma série de coisas a gente tem que avaliar também no contexto o que está acontecendo? Como foi esse parto? Como foi essa gestação? O que aconteceu? Como que você está emocionalmente? Tem rede de apoio? Tem mãe que às vezes está super preocupada porque não tem rede de apoio, porque não tem ninguém ali realmente de fato ajudando, estou sozinha, e isso deixa a gente preocupada, desconfortável, né? Também. Então, isso tudo a gente vai pensar e avaliar. E aí, de verdade, teoria e prática são muito diferentes. Ter uma rede de apoio faz toda a diferença, é essencial. E tem um provérbio antigo que fala: é preciso de uma vida inteira para educar uma criança. E a gente pode fazer alguns ajustes, né? Que é preciso de uma vida inteira para que uma mãe consiga amamentar. Porque sozinha, gente, não falo que é impossível, não. Que a gente vê gente aí que de verdade foge da curva. Mas é muito difícil uma mulher conseguir sozinha, sem apoio, sem informação, porque as pessoas chegam e te bombardeiam de coisas e você não preparou durante a gestação, então meio que se acredita naquilo que aquelas pessoas estão falando, te deixa sem saber se está certo, se está errado, se eu continuo ou não, se eu estou fazendo certo. Em algum momento isso deixa a gente preocupada. Tem a sobrecarga, casa, criança, comida, trabalho, roupa, e tudo aquilo que a gente sabe, né? Toda a sobrecarga que a gente sabe que a gente carrega. Então, de verdade, para que a gente consiga sentar tranquila e amamentar, a gente precisa ter pessoas ao nosso redor e saber pedir ajuda. Deixar as pessoas ajudarem, eu acho que isso também é muito importante, porque às vezes a gente não sabe pedir ajuda, a pessoa vem do jeito dela, porque a gente tem um problema de comunicação, né? Enquanto seres humanos, a gente tem um problema do que a gente fala, do que o cara escuta, do que ele entende, do que ele faz e vice-versa, né? E aí, quando a gente fala no apoio, principalmente nesse momento que é muito delicado para a mãe, no puerpério, às vezes a pessoa chega do jeito dela e a gente também não está disposta a receber, porque a gente se sente impotente, a gente se sente, nossa, será que as pessoas vão achar que eu sou incapaz, que eu não sei fazer? E então a gente sair um pouco disso e permitir que as pessoas nos ajudem, né? E desde a maternidade, né, ter realmente uma boa orientação vai fazer toda a diferença para que isso não seja tão complicado, tão difícil para vocês. Eu pego muito nessa tecla, né, que desde lá das primeiras mamadas na maternidade, a gente começar da forma certa, digamos assim, começar com o pé direito desde as primeiras mamadas, porque a amamentação tem pressa. Não dá para esperar 1, 2, 3 dias. 1, 2, 3 dias para um bebê recém-nascido, ele desidrata, ele perde peso, sabe? E isso compromete muito a saúde do bebê. Isso é sério, gente, isso é muito sério. Então, a amamentação eu não posso esperar, não posso esperar. Eu precisei, em um caso, orientar o uso de complemento enquanto profissional, porque eu, enquanto profissional, vendo o que estava acontecendo, eu não podia esperar uma consulta pediátrica, não podia esperar o bebê que eu via que estava desidratado dentro de casa, e como profissional eu não posso fechar os olhos, por exemplo, e falando de amamentação, não estou falando em momento nenhum que eu não estou indo contra a amamentação, mas naquele momento a manutenção da vida, da saúde daquele bebê, ele é primordial. E se está tendo alguma coisa que está impactando naquela amamentação, enquanto profissional, eu vou ser ágil para poder tirar o bebê, porque isso é risco, isso é perigo para o bebê. E aí, com toda a orientação de como vai ser ofertado esse leite, o que a gente vai fazer nessa produção de leite,
né? Como que a gente vai oferecer o leite para esse bebê, como que vai ser essas mamadas, o que que eu preciso observar do xixizinho, do cocôzinho desse bebê para ver se eu estou tendo resultado. Em 12 horas a gente teve resultado, em 12 horas. Então eu falo que isso é muito gratificante, porque se eu penso que essa mãe tinha um pediatra 2 dias depois, se eu espero 2 dias para ir no pediatra, eu não sei como que esse bebezinho estaria 2 dias depois. Que ele já estava fazendo xixi vermelho, ele já estava 2 dias sem fazer cocô. Então, assim, enquanto profissional, eu não posso fechar os olhos para isso. A amamentação tem pressa, isso é muito sério. Então, não esperem, gente, não esperem. Então, na dúvida, levanta a pulga, pergunta, fica chata do WhatsApp, pergunta, manda mensagem, liga, se a pessoa não vê, mas não passa aperto, não passa perrengue sozinho na sua casa. Na dúvida, volta lá na maternidade, lá. Na dúvida, vai lá no Odete Valadares, tem plantão lá 24 horas também, é banco de leite referência em Belo Horizonte. Mas não passa perrengue em casa com o menino, porque eu não posso ver o menino desidratando dentro de casa, nesse calor que tá fazendo, isso é muito sério. Então, a gente tem que ter muito cuidado com essa amamentação, tá? Ai, que é isso? Ai, no pequenininha tá aparecendo na apresentação, não? Ó, de novo, vamos ver se vai dar. Então, uma coisa muito importante é a gente preparar a mama para amamentar. Eu não preciso preparar na gravidez, porque lembra que na gravidez, desde a 16ª semana de vida eu já estou produzindo colostro, a gente tem os tubérculozinhos que vão aparecendo aqui em volta do nosso... Gente, o corpo nosso é tão engraçado, né? Vou contar mais um caso para vocês. Eu estou grávida de novo, então... e minha mama mudou. É muito interessante, porque eu amamento, mesmo reduzindo as mamadas, minha mama mudou. E eu já contei para vocês que eu só amamento em um peito, né? Eu só amamento na mama direita. O Gabriel só mama na mama direita desde 1 ano, então tem quase 2 anos que eu só dou mamar nessa mama. A mama esquerda, ela era até atrofiada, agora as duas já estão até iguais de novo. E aí os tubérculozinhos, sabe, as espinhazinhas que aparecem? Eu tinha, só que durante a amamentação, por exemplo, quem está amamentando consegue perceber como já está meio que igual antes de engravidar. Na gestação e nos primeiros dias ela fica mais aparentezinha, depois ela meio que atrofia de novo, né? E aí as glândulazinhas apareceram. Aí amamentando o Gabriel, ele parou. Mamãe, tem um negócio diferente no seu mamar. Eu falei, o quê? Eu não tinha reparado, e ele reparou. Aí eu falei, o quê? Aí ele foi falando assim, olha só, tem um monte de bolinha no seu mamar que antes não tinha. E o nosso corpo é muito incrível. Mesmo amamentando uma criança, o meu corpo se prepara para poder amamentar o bebezinho que vai chegar do jeito que precisa. Gente, o nosso corpo é muito fantástico. Como que alguém faz a gente não acreditar na potência que a gente tem de nutrir e alimentar o nosso bebê, de gerar uma vida, de alimentar o nosso filho? Como que as pessoas fazem a gente acreditar nisso, né? Infelizmente, a indústria está aí, né? Porque ela precisa de grana, então ela está aí para fazer isso com a gente cai, né? Aquele cai quem quer. E a gente cai muito mesmo, por falta de informação. E eu achei tão legal porque isso mostra para a gente como que o nosso corpo é sábio. E na gestação eu não preciso fazer nada, meu corpo já está fazendo. Mas quando meu bebê nasce, eu preciso fazer. Eu recomendo vocês fazerem desde o primeiro dia, lá na maternidade, que é drenagenzinha, massagem nessa mama, bastante massagem, para mobilizar esse leite, para que esse leite flua melhor. Lembra do colostro? E aí você vem fazer uma pequena ordenha. Gente, mais uma coisa. Relato de mãe, de profissional na maternidade, apertando a mama, machucando a mama, doendo para ordenhar. Imponham, falem, tá doendo, não é assim. Treina na sua casa antes do bebê nascer, para você fazer, para não deixar ninguém apertar sua mama de qualquer jeito. Sabe por quê? Para ordenhar não dói, gente. Não dói, corta meu coração a hora que vocês me contam que lá na maternidade a mulher foi lá, apertou seu peito para poder procurar leite e machucou sua mama. Não tem que doer. Vou repetir, um desconforto pode ser que você sinta as primeiras vezes que você está fazendo, mas não dói. E não é aqui na pontinha do mamilo, é aqui atrás, ó, a gente aperta aqui atrás para esse leite fluir. Então eu recomendo vocês fazerem isso desde a maternidade, no colostro ainda. Bem de levinho, tá, gente? Bem de levinho. Mas quando eu entro na pojadura, que é entre o 3º e o 5º dia após o parto, aí eu vou intensificar, intensivão de massagem e ordenha.
Então, eu vou fazer massagem, bastante massagem, bastante massagem, bastante massagem, toda a mama, toda a mama, toda a mama, e eu vou fazer ordenha de alívio. Um pouquinho para aliviar, para que essa mama não fique empedrada, não esteja dura, a hora que meu bebê vier mamar, ele consiga mamar bem. Então, prepara essa mama para amamentar. Porque os alvéolozinhos ficam assim, ó, cheinhos, a mama fica cheinha, engurgitadinha, assim, ó, empedradinha. Então, prepara, porque a mama assim, o bebê, com a mama assim, o bebê não consegue mamar. Porcaria. A esterogestação. A esterogestação, ela existe, ela é real. E, assim, quando eu não sei que ela existe, eu fico pirada da cabeça, pensando que eu desgrudo desse menino e esse menino chora. Que eu ponho esse neném no berço e esse neném chora. Que eu tiro ele do meu colo, ele chora. Que eu tiro ele do peito, ele quer mamar. E aí, gente, a culpa sempre é do bendito do leite materno que nos sustenta, que não é suficiente, que não está sendo suficiente para esse bebê. A esterogestação é uma teoria que fala que os bebês eles nascem não terminados. Até o 3º mês de vida, a gente vai gestar esse bebê aqui do lado de fora. Isso significa que aqui fora eu preciso oferecer para esse bebê tudo o que ele tinha lá no meu útero. Então, é muito colo, nutrição. Ele tinha nutrição 24 horas por dia, sem precisar pedir. Não estou falando que ele vai mamar 24 horas por dia, não, mas estou falando que ele vai mamar frequentemente, várias vezes ao dia. Colo, dormir no colo mesmo, nossa, mas vai ficar mimado, nossa, mas eu vou voltar a trabalhar, como que eu faço? Gente, eu mandei um texto para vocês falando sobre isso no grupo do Telegram, sobre o futuro, né? Como esse pensar no futuro, né? Esse excesso de futuro desconecta a gente e deixa a gente pirada da cabeça. Nossa, eu vou voltar a trabalhar, então eu não posso ficar pegando no colo demais, senão ele vai se pegar a mim e não vai conseguir pegar ninguém. Nossa, mas eu vou isso, nossa, que ele tem que acostumar, porque senão ele vai dormir o resto da vida no meu colo. Gente, pensa, os 3 primeiros meses de vida, esse bebê nem sabe que nasceu, ele não está sabendo nem o que está acontecendo. Ele precisa disso, não vai deixar ele mimado, não vai deixar ele mal acostumado. E não é culpa do seu leite, né? Claro que a gente tem que avaliar xixi, cocô, se ele está ganhando peso, isso tudo é importante a gente saber, mas se ele está desenvolvendo bem, se ele está desenvolvendo normal, né, dentro do esperado ali para a idade dele, o resto, esse colo demais que ele pede, esse tá juntinho demais de você que ele precisa, faz parte desse momento que ele está vivendo. E aí eu vou ser bem sincera com vocês, é desafiador. Claro que é desafiador. Não vou mentir que não é. Claro que é desafiador. Porque, de verdade, o bebezinho agora está grudado. E claro que é muito mais fácil um bebê grudado em você 24 horas por dia no seu ventre. Né? Que eu não preciso de amamentar, que eu não preciso trocar fralda, que eu não preciso pôr para dormir, não é? Só que agora a gente vai gestar aqui fora. E claro que é desafiador. Por isso que eu volto lá na rede de apoio, como isso também é importante, para que a gente consiga sobreviver a esse período de uma forma mais tranquila e segura. Aí eu vou pegar um gancho numa coisa importante. Hoje eu estava num grupo de mães, uma mãe colocou que o bebê dela com 3 meses estava lá largando o peito, não entrando na mamada, a mama dela reduziu de tamanho, e que a mamada ficou mais curta, e que ela estava desesperada. Vou pular um pouquinho, porque eu terminei de falar da esterogestação, que são 3 meses. Aí, ao mesmo tempo, gente, parece que vira uma chave nesse menino. E vira no nosso corpo também. E aí, quando o bebê faz 3 meses, vai chegar na sua casa esse momento, para você não ficar desesperada. Por quê? As mamadas que antes eram longas começam a ser mais curtas, porque esse bebê adquiriu uma capacidade de sucção muito maior. Então, esse bebê começa a mamar. Nossa, mas 3 minutos? Gente, tem hora que é 3 minutos, 5 minutos. Você insiste, ele esguela. Aí você fala assim, meu Deus, aconteceu alguma coisa. Ele está recusando, o meu leite não está sustentando, que não sei o quê, porque como que 5 minutos vai alimentar? Ô, gente, ele mamou rapidão em 5 minutos. É igual a gente, às vezes a gente vira esse copo d'água aqui, ó, em 5 segundos, que a gente consegue, é a nossa capacidade. O bebê ficou rapidão, espertão, e ele consegue. Aí você vai lá na balança do pediatra, o bebê que estava ganhando antes 1 quilo, começa a ganhar meio quilo. Nossa, então tá vendo? Meu leite não tá sustentando. Gente, o bebê não vai ganhar 1 quilo pro resto da vida. Não vai, e ainda bem, porque senão você não ia dar conta, porque ele vai pedir colo por muito tempo.
Você não ia dar conta de carregar 1 quilo por mês no resto da vida. Então, ele vai diminuir o ganho de peso, mas ele não vai diminuir o ganho de peso porque ele está comendo pouco. Ele vai diminuir o ganho de peso porque ele está crescendo, porque ele tem um desenvolvimento neurológico muito rápido, acelerado. E isso consome muita energia. Então, para ele desenvolver toda a parte neurológica dele, ele consome energia, gasta caloria. Ele tem uma atividade motora muito forte, então esse bebê agora ele começa a virar, começa a querer levantar, começa a pegar as coisas, começa a brincar. Ele gasta energia também, ele gasta caloria. Então ele começa a gastar muita energia, mama rapidinho, mas gasta muita energia, e aí ele ganha menos peso do que ele ganhava nos primeiros meses, mas é quantidade suficiente para ele. E no meio disso tudo eu ainda tenho você, que sua mama fica mais murcha mesmo. Aí você vira louca, desesperada, porque sua mama, seu leite está secando. Tá vendo? Constatei. Menino mama pouco. Chora quando eu insisto. Ele chora quando ele... E ele tá ganhando pouco peso. E minha mama tá murcha, então realmente meu leite não tá sustentando. Gente, tá tudo certo. Seu leite tá regulando a produção. Isso é ótimo, que você não fica com aquela sensação de mama cheia pro resto da vida. Então sua mama vai ficar murchinha mesmo, o leite é produzido durante a mamada, a hora que o bebê vier mamar, vai ser produzido, ele vai receber e tá tudo certo. E é assim que vai acontecer. Se eu não sei disso, 3 para 4 meses, eu fico desesperada. E aí tem mais um agravante. Normalmente coincide com as vésperas do retorno ao trabalho, da grande maioria das mães brasileiras. E aí eu fico mais desesperada ainda, porque eu vou voltar a trabalhar. E ainda tem esse fator. Então, sim, muita calma nessa hora, porque vai chegar aí na sua casa e tá tudo certo. Chama crise dos 3 meses, né? Alguns autores denominam assim, e é realmente um processo de aprendizado do bebê. E o bebê chora porque eu insisto que ele mama, porque ele está me contando que ele está satisfeito. E aí você está insistindo. E ele já te contou que está satisfeito. Aí você está insistindo, ele te contou que está satisfeito, aí ele chora, fica bravo e recusa o peito. Não é porque ele não gosta do seu peito, ou porque o seu leite está pouco, ou não está sustentando. É porque, de fato, ele está satisfeito. E a única forma que ele tem de te contar isso é chorando, gritando e cuspindo seu peito para fora, porque ele não quer mais mamar. Daqui a pouco ele vai querer. Daqui a algumas horinhas ele vai querer mamar mais 5 minutinhos. E assim ele vai levando, tá? Esse momento. A imagem ficou péssima. A pega certinha não garante nada. E é um erro muito comum que eu vejo muitas mães cometendo. Fala assim, Cecília, eu não sei o que está acontecendo, por quê? Olha só, não sei, sei lá, não está fazendo xixi, não está fazendo cocô, mas a pega está perfeita, a pega está certinha. Eu não sei mais o que eu faço. Eu não sei o que pode ser, eu acho que meu leite que não está sustentando. Aí você vai lá ver, realmente, a pega está certinha. Ei, Francine, seja bem-vinda. Realmente você vai lá ver, a pega está certinha, está perfeita. A pega não tem nada, está bonitinha. Aquela boquinha mais bonitinha virada assim, ó, de peixinho. Coisa mais bonitinha, tá lá, direitinho. Só que aí, quando eu vou ver, além dessa pega perfeita que a mãe relata e que esse bebê realmente está com a pega certinha, esse bebê tem outros agravantes. Porque às vezes ele pode ter uma linguinha presa que a gente tem que avaliar. Às vezes a pega está certinha, mas o jeito que a mãe está pegando esse bebê não está legal, nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Às vezes a mãe tem uma mama muito grande, e aí aquela mama pesada em cima do bebê. A gente tem que colocar uma tipóia na mama da mãe grande, da mãe com a mama grande, tem que usar uma tipóia para segurar, para sustentar essa mama, para que esse bebê não faça. Porque, gente, é a mesma coisa de você comer com uma anilha de 2 quilos no seu peito. Deita, come alguma coisa e põe aquelas anilhas de academia em cima do seu peito. Não dá certo, não tem jeito. É o mesmo sentimento do bebê que está ali mamando, com o peito pesadão em cima dele. Então, a gente põe uma tipóia para sustentar essa mama. Tem que avaliar como está o narizinho desse bebê. Tem que avaliar como que ele está, a qualidade da mamada. Lembra daquele padrão? Suga, engole, respira, descansa. Suga, engole, respira, descansa. Suga, engole, respira, descansa. O bebê vem pro peito com a pega bonitinha, lábiozinho virado para fora, tá aqui bonitinho, mas ele tá aqui só fazendo assim, ó. Aí ele dorme. Ô, gente, não resolve nada, não tá saindo leite mesmo, não. Não adianta a pega estar perfeita. A pega bonitinha, perfeita, não me garante nada, nada. Eu queria muito que
vocês desconstruíssem a ideia do lábiozinho virado para fora. Porque não é só isso que você tem que observar na mamada. Porque o lábiozinho virado para fora é o de menos, é o trem mais fácil de ajustar. Agora, fazer com que esse bebê faça uma boa abertura de boca, posiciona, que ele fique aqui interessado nessa mamada, que você segure a cervical dele direitinho, que você esteja bem posicionado, que ele esteja bem posicionado, que já tenha sido avaliada a boquinha dele, etc. Isso tudo, esse conjunto, me traz um resultado muito maior do que quando eu penso só: ah, mas tá lindo. Ah, não, mas lá no hospital o pessoal lá falou que tá ótimo, que a pega tá perfeita. Tá, gente, mas a pega perfeita não garante nada, porque não é só ela. É um conjunto de coisas. E se a gente não presta atenção no resto, a gente foca só na pega bonitinha. E aí eu tenho comprometimento na minha amamentação. E lá na frente eu vou culpar o meu peito, o meu leite que não tá sustentando. Por que que eu vou culpar o meu leite que não tá sustentando? Que a pega tá perfeita e o bebê não tá ganhando peso. Que a pega tá perfeita e ele não tá fazendo xixi. Que a pega tá perfeita e ele não tá fazendo cocô. E aí a culpa não vai, a culpa vai ser o quê? Gente, tá perfeita a pega. É realmente eu que não tenho leite que não sustenta meu bebê. Olha só como isso é sério. Como a gente tem que ter atenção em tudo isso. Então, a pega certinha, perfeita, não garante nada. A gente tem que avaliar todo o contexto, toda essa amamentação para ter certeza do que está acontecendo. Ô, Cecília, deixa eu fazer um comentário sobre isso aí. Claro. Que uma conhecida minha, tanto que isso é importante mesmo, né? Ela estava perguntando, né? Veio aqui, estava perguntando como é que estava a amamentação e tudo, eu explicando que é realmente um desafio, porque a Aninha, ela mama de pouquinho em pouquinho, várias vezes ao dia, então, e agora continua nesse mesmo ritmo, tá tudo bem, tá desenvolvendo bem e tudo, mas é muito mais cansativo. Aí ela estava me explicando que a menina dela, ela perguntou, mas você não teve problema não, Dani, de fissura e tudo? Eu falei, não, no dia quando eu saí, logo que eu saí da maternidade, o bico do peito tava esfoladinho, porque estava acostumando com aquele processo ali, o neném estava aprendendo a pegar. Depois disso, cicatrizou e nunca mais tive problema, né, de fissura nem nada. E ela falou que 4 meses ela amamentou com fissura, tanto no mamilo quanto na areola. Eu ainda comentei com ela, Simone, a pega não devia estar certinha, não, né, Simone? Você devia estar com algum problema? Não, estava certinho. Eu saí da maternidade, já me falaram que estava tudo certinho. E ela falou que ela sempre precisou complementar. A menina dela nunca ficou só no peito, sabe? Ela sempre precisou também dar o complemento. Então, assim, eu não rendi assunto, claro, né? A menina dela já tá com 2 anos e tudo. Não rendi, mas, assim, para mim é um exemplo de que não estava tudo bem na pega e nem nessa extração de leite, porque senão a menininha não ia primeiro, não ia ficar 4 meses com o peito fissurado, né? Não existe isso, né? Se tiver tudo certo. E ela ia estar ganhando peso normal, né? Se estava fissurado, já era um indicador que alguma coisa estava errada na amamentação. Era o principal indicador. E aí o outro, ela não estava ganhando peso suficiente. Então, alguma coisa na amamentação estava comprometida. E aí você tem uma mãe que insistiu durante 4 meses. Eu falo assim, é muita persistência, porque amamentar com a mama ferida, gente, é muito dolorido. E aí vira um momento muito traumático. Até para a liberação do leite isso é difícil. Por quê? Eu tenho muito estresse nessa hora. Aí eu tenho um aumento de adrenalina, né? E aí a ocitocina, que é o que libera leite, trava, não sai. Então, por mais que eu tenha leite, mais que eu produza leite, a ocitocina, que é quem vem aqui e manda leite para a boquinha do bebê, ela não funciona, inibe. Igual durante a gestação, que eu tenho a progesterona que inibe ela, que durante a gestação você não fica jorrando leite. Acontece a mesma coisa na amamentação. Quando eu estou muito estressada, com dor, porque a adrenalina vem, é muita adrenalina naquele momento, a gente fica transpirando, fica nervosa porque está doendo, vira um momento de tensão, não sai leite. Vai ter que complementar mesmo. O processo dela está todo comprometido. Todo comprometido. E aí vai complementar. E aí sabe por que eu fico chateada? Porque ela acreditou no profissional que falou isso com ela. Um profissional lá na maternidade falou com ela que estava tudo certo, que a pega estava perfeita. Um profissional falou que estava tudo perfeito. E aí a palavra do profissional tem muito valor, independente de quem seja. Lá na maternidade ela escutou que a pega está perfeita. Ela nunca preocupou com isso. Aí eu perguntei, e por que você precisou complementar, Simone? Ela falou, porque ela chorava de fome ainda. Então, assim, aí eu vi que talvez ela estava realmente mal instruída, porque às vezes não era fome, às vezes o neném queria mais colo e tal, né? E a pega não devia estar 100% mesmo, não, porque senão devia, às vezes, o boquinha de peixinho, o lábiozinho assim, estava perfeito. Só que esse bebê não estava conseguindo fazer a extração do leite.
por algum motivo, né? Sei lá, às vezes tem algum comprometimento na linguinha, ou no processo mesmo já não estava conseguindo. Ô, gente, uma dica preciosa, uma mãe que eu acompanhei recente, só nesse processo de compressão de mama, que eu viro e mexo e falo com vocês, na hora que coloca o bebê para mamar, que ele muda o padrão de mamada, que ele fica mais sonolentinho, 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 vem aqui em cima e aperta, ó, faz compressão de mama. O fato de você fazer isso aqui, você manda leite na boquinha do bebê, o bebê fica super alerta e ele volta a mamar num padrão muito maior. Aí eu deixo esse bebê no meu peito mamando, eficiente, ao invés dele ficar no meu peito dormindo, porque senão fica um bebê horas e horas e horas no meu peito, e ele sai do meu peito com fome. Não porque eu não tenho leite, porque ele ficou no meu peito sem mamar. Aí a hora que ele sai, chorando de fome, você vira e fala assim, é meu leite que não sustenta. Aí eu vou e dou complemento. Enquanto se eu tivesse feito isso aqui, ó, simples, compressão de mama. Lá no Instagram, naqueles vídeos lá, gravados lá no Instagram, que vocês têm acesso, tem esses videozinhos rapidinhos para vocês. Então, usem ele no pós-parto também. Vai lá no pós-parto, entra lá e pesquisa. Assiste o vídeo rapidinho. Os vídeos lá rapidinho, maior lá tem 10 minutos. Assiste o vídeo rapidinho. Pega a dica, pega a técnica e coloca em prática com o bebê, porque vai fazer toda a diferença na hora que o bebê nascer. Dica boba, fazer compressão de mama. Mudou a qualidade da mamada da mãe que eu acompanhei essa semana só fazendo compressão de mama. Só fazendo compressão de mama. Faz muita diferença. E é umas coisas que, por exemplo, ninguém conta, ninguém sabe, a gente você não vê as pessoas falando com essa clareza, dessa forma. Isso faz muita diferença na amamentação. Uma coisa muito importante é xixi e cocô de bebê. Xixi e cocô de recém-nascido. Recém-nascido é até o 28º dia. Então, pega aí, até o final do primeiro mês de vida do bebê. É considerado recém-nascido, né? É o período neonatal desse bebê. Tem que fazer xixi e cocô todos os dias. Se não tem xixi, ou se o xixi está concentrado, é um sinal de alerta. Se não tem cocô, é um sinal de alerta. Ah, Cecília, mas dizem que o bebê pode ficar até 10 dias sem fazer cocô. Pode ficar alguns dias sem fazer cocô, depois do período neonatal. Depois, porque às vezes esse bebê, o leite materno, ele é tão próprio para o bebê, que às vezes o bebê consegue absorver todos os nutrientes e não forma bolinho fecal e ele não sai cocôzinho. Depois, agora, gente, o corpinho dele está começando a funcionar. É um sinal que me dá é cocô. E também, como a evolução desse cocô. Por quê? Um bebê que está no 4º dia, 5º dia e está com mecônio, cocô preto, é um sinal de alerta. Possivelmente essa amamentação está comprometida. É um sinal de alerta. O bebê faz cocô pretinho no primeiro dia, segundo dia. Por volta do 3º dia, esse cocô já está esverdeado, um verde mais escuro. Depois fica um verde mais claro, mais musgo. Depois esse cocô, a partir do 5º dia, entre o 5º e o 7º dia, é o processo do amarelinho. E esse cocô amarelinho, ó, vai muito tempo, tá, gente? Muito tempo. Aguadinho mesmo, molenguinho mesmo. É assim, porque não, o bebê só toma leite, então não tem consistência, não é sólido. Então o cocô é mais aguadinho. Tem gente que me procura e fala, tô achando que tá com diarreia. Faz cocô toda vez que mama e é molinho mesmo. Tem uns bebês que parecem uns gruminhos, umas pontinhas branquinhas assim. É isso mesmo, é cocô de leite. Eu brinquei, é cocô de leite. Nem cheiro tem direito esse cocô, é cocô de leite. Cocôzinho de bebê. E parece que um pum já é um cocô. Normalmente, principalmente em recém-nascido, um pumzinho já é um cocô. E tem bebê que fica super incomodado com cocô, que nem mama com cocô. Gabriel meu era assim, não mamava de cocô de jeito nenhum. Tinha que trocar cocô antes de mamar, porque não mamava de cocô. Ficava incomodada. Aí você tem que ir lá, troca cocô, faz cocô logo, depois que mama, você troca a fralda de novo. É assim, gente. Então faz chá de fralda, ganha muita fralda, porque haja fralda, viu? Haja fralda. É fralda que a gente troca, porque esses meninos fazem cocô. E aí, gente, não tem nada melhor na vida de uma mãe do que menino fazendo cocô. É sinal que o trem tá fluindo, mas pensa você fica aí um dia sem fazer cocô, 2 dias sem fazer cocô, 3 dias sem fazer cocô, como é que você fica? O tanto que a gente fica irritada, né? Enfesada, aquela palavra enfesada vem de esfezar, acúmulo de fezes. A gente fica cheio de cocô dentro da gente, enfesada, nervosa. O bebê é a mesma coisa. E aqui nesse momento, aqui nesse período neonatal, isso é um risco para a vida dele, porque esse bebê não está fazendo cocô, me mostra
que ele não está ingerindo a quantidade de leite que ele precisa. E uma coisa muito importante no xixi. Primeiro dia de vida, 1 fralda de xixi. Segundo dia de vida, 2 fraldas de xixi. Terceiro dia, 3 fraldas. Sucessivamente até o 7º dia. A partir do 7º dia de vida, entre 6 e 8 fraldas de xixi. Isso aqui em 24 horas, tá, gente? E cocô presente todos os dias. Normalmente, mamou, fez cocô, mamou, fez cocô. Mas pelo menos 1 fralda de cocô por dia presente, especialmente nesse período aqui neonatal. Então, fiquem muito atentos. Essa foto aqui, esse quadrinho, vocês têm lá no grupo do Telegram. Então, entra lá, vai lá nas imagens e vocês têm essa fotinho lá. Então, fica atenta quando o bebê nascer nessa evolução, porque isso vai fazer muita diferença. Doris, pode falar, querida. Você levantou a mão aí? Estava só terminando de concluir o que eu estava falando. Ah, ela mandou no grupo, no chat. Ô, gente, eu não sei por que as imagens, na hora que eu coloco no modo apresentação, elas estão... Aí, como é que tá? Deixar assim. Patrícia entrou e caiu. Ah, não, tá aqui. Entrou. Seja bem-vinda. Seja bem-vinda. Fica à vontade para perguntar, tá? Bom, o que eu vou falar para vocês agora, uma outra coisa muito importante para vocês colocarem em prática. Doris, a hora que você quiser falar, tá? Que você puder falar, você pode abrir o microfone aí e perguntar. Uma coisa muito importante que vocês precisam colocar em prática na hora que esse bebê nasce peraí. É segurar a cervical do bebê. Segurar aqui, ó. Esse pescocinho molengo aqui, ó. O bebezinho recém-nascido, especialmente, fica com esse pescocinho molengo. Eu brinco que é igual aquele cachorrinho que ficava lá em cima do carro ali, do para-brisa do carro. Fica lá com o pescocinho assim, ó, para um lado e para o outro. Aí esse bebê vem igual um pica-pauzinho aqui na minha mama, querendo mamar. Fica doidinho aqui querendo mamar. Se eu não seguro a cervical desse bebê, esse bebê não consegue sustentar e fazer uma boa pega. Ele não consegue fazer uma boa mamada. Então, eu preciso segurar a cervical desse bebê. Então, eu faço mão em C, sempre mão em C. Eu vou segurar a cervical do bebê. Não é para apertar, não é para fazer força, é segurar, sustentar a cervical desse bebê. Aí, eu vou colocar esse bebê aqui no meu peito para mamar. Quando eu seguro a cervical dele, eu coloco ele aqui no meu peito para mamar, com a cervical sustentada. Então, se eu vou amamentar na posição tradicional, essa aqui, né? Que é a posição da maternidade, eu não vou amamentar ele assim. Eu vou segurar ele aqui na cervical, segurar minha mama e colocar ele para mamar. Ou eu posso colocar ele na posição invertida, que é quando eu jogo ele aqui para trás, ó. E aí ele mama. Que é uma posição maravilhosa para recém-nascido e excelente para você conseguir segurar essa cervical e ter um controle, entender, ver realmente o que está acontecendo com esse bebê durante a amamentação, durante a mamada dele. E isso vai fazer muita diferença na qualidade, na forma como esse bebezinho vai mamar. Isso vai fazer toda a diferença. Então, assim, muita atenção na pressa de colocar o bebê no peito, na urgência de fazer esse processo. Tenha calma, paciência, segura a cervical, controla direitinho e coloca esse bebê para mamar. Sempre, sempre, sempre segurando a cervical. Sempre, gente, eu falo nos primeiros dias, nos primeiros meses de vida. Dani, no início, estava ali amamentando. Eu falo que já virou instintivo. Já não tem controle de cervical, já não precisa mais disso. Vai chegar nessa fase. Mas para eu conseguir chegar nessa fase, eu tenho que passar por um processo. Eu só vou conseguir ter essa tranquilidade, chegar na parte instintiva da amamentação, se eu viver esse processo e fazer da forma certa. Então, assim, parece chatice, parece bobagem, parece pouca coisa, pouco detalhe, mas esses detalhezinhos que ligam o carro para que você consiga realmente amamentar esse bebê. Então, controle de cervical vai fazer toda a diferença. Então, na hora que você estiver lá amamentando seu bebê, quando você vê que você está nessa posição aqui e o negócio está meio esquisito, lembra de colocar a mão aqui e segurar esse bebê.
Controla o bebê. Você precisa controlar ele aqui, ó. Ter controle do que está acontecendo. Porque ele não consegue fazer sozinho. Então, se ele não consegue fazer sozinho, você precisa ajudar ele. Peraí. E mais uma coisa muito importante. Bebê com fome não mama. Sai daquele mito de que, nossa, meu bebê mamou tem 1 hora. Eu vou esperar meu peito encher para ele mamar, então meio que vou pular uma mamada. Ou eu vou esperar ele chorar de fome para ele poder mamar. Ou eu só posso amamentar de 3 em 3 horas e esse bebê começa a esgoelar de fome. Gente, a amamentação em livre demanda não tem hora. Normalmente, um recém-nascido, e esses primeiros meses de vida, o bebê ele mama entre 8 e 12 vezes em 24 horas. É muita mamada, quase que hora sim, hora não. Se eu coloco um bebê para mamar de 3 em 3 horas desde o início, eu posso ter um comprometimento no desenvolvimento desse bebê, na ingesta de leite, de caloria desse bebê e, consequentemente, na minha produção de leite. Por quê? Mais de 80% do leite que seu bebê mama é produzido durante a mamada. Isso significa que você não precisa guardar leite para depois, porque enquanto tiver bebê no peito mamando, tem leite sendo produzido. Nunca vai chegar no momento que ele, antigamente, tem que esvaziar a mama, nunca vai zerar, nunca vai secar, nunca vai parar de sair. Enquanto tiver bebê mamando, tem leite sendo produzido. Leite é produzido durante a mamada. Só que o que acontece? O bebê está esgoelando de fome, chorando de fome. E aí, as primeiras extrações, a primeira vez que ele começa a sugar, sai o leite o leite é produzido durante a mamada. Pega esse, durante a mamada. Só que tem leite na sua mama. Eu brinco que é o leite residual, o paradinho na sua mama. Significa que quando ele começa a mamar, ele mama o leite que está paradinho aqui na minha mama, nos meus alvéolozinhos. Esse leite, ele sai em gotinhas para o bebê. Um fluxo pequenininho. Gotinhas para um bebê esgoelando de fome, a fome dói. No bebê, então, gente, dói demais. Que ele chora, que deixa a gente maluca da cabeça. E aí saem as gotinhas. Aí essa gotinha demora a chegar lá no estômagozinho dele, demora a mandar mensagem pro cérebrozinho dele para falar assim, calma, tá chegando. Você já viu quando você tá com muita fome? Muita fome? Como que você come desesperada? Às vezes você come mais do que você gostaria. Você está no self-service com muita fome, você enche aquele pratão. Você fala assim, meu Deus, por que eu comi isso tudo? Comi um boi, você nem viu o que você comeu, você nem sentiu o sabor da comida. É mais ou menos isso. Você vai comer, ele demora a mandar para o seu cérebro a mensagem que você já está saciada. E aí você continua comendo. Demora. O bebê está esgoelando de fome. Essas gotinhas que vão caindo, que são as primeiras gotinhas que ele recebe, demora a mandar para o cérebro dele mensagem tipo assim, opa, cara, fica tranquilo aí que tá chegando alimento para você. Passado alguns minutos de mamada, vem a ocitocina. Vocês não precisam decorar o que eu tô falando, tá? Só para vocês entenderem o raciocínio. A ocitocina é um hormônio da amamentação que vem aqui nos meus alvéolozinhos, apertam os meus alvéolos e é como se ele fizesse uma contração. Então, ele aperta a minha mama e manda jatos de leite. Jatão de leite lá na goela do menino, lá no estômago do menino. Manda aqueles jatão de leite. É isso que acontece. Literalmente, tem menino que até sufoca, engasga, porque vai um fluxo de leite nessa hora grandão, ele tem que sair assim, porque vai um super fluxo de leite para ele. Então, nessa hora, demora um pouquinho para acontecer. E para ele chegar nesse fluxo de leite mais forte, ele precisa mamar, extrair leite, para que meu cérebro de mãe entenda o que está acontecendo e mande esse leite em jato para o bebê. Demora uns minutos. Se o meu bebê está com muita fome, ele não consegue esperar esse processo. Porque ele vem para o peito, sai gotinha, não enche a barriga dele, ele chora, ele reclama, ele fica bravo. Aí eu estou nervosa, eu estou preocupada, porque ele está com fome, ele precisa mamar, e eu vou e insisto com ele. Aí ele vem, mama gotinha, ele sai do peito, ele chora mais, ele esguela, ele fica desesperado, e aí ele tá assim, eu tô com fome, tô morrendo de fome, e aí na minha cabeça fica assim, gente, meu leite não sustenta, porque eu tô cheia de leite, e meu bebê não tá conseguindo mamar, então meu leite não tá sustentando, tem alguma coisa errada. É porque esse bebê não consegue mandar a mensagem para o cérebrozinho dele. Ele não consegue encher a barriguinha dele com as gotinhas, ele precisa do jatão. Bebê, anota isso, bebê, ele quer fluxo, ele quer volume de leite. Como isso demora a acontecer e ele está morrendo de fome, ele acha que dali não vai matar a fome dele. Aí ele fica desesperado.
Às vezes ele cansa e dorme de cansado. E você sai frustrada, porque você tá assim, meu Deus, o que tá acontecendo aqui que eu não tô conseguindo entender? E aí eu tenho que te contar o seguinte, se ele tiver com muita fome, ele não vai conseguir mamar. Vocês dois vão ficar nesse embate e não vai dar certo. Qual que é a minha dica para você? Anota. Não deixe o bebê morrer de fome. Ah, Cecília, mas como que eu faço isso? Estou falando sério com você, gente. Não deixa nesse início dar intervalos muito grandes de mamada. Não deixa dar intervalos muito grandes de mamada. Eu sei que isso foge do nosso controle, principalmente de madrugada. E se esse bebê está tranquilo, está dormindo, ele já está ganhando peso, eu não preciso acordar ele para mamar, ele está fazendo um intervalo maior de mamada, ele vai acordar morrendo de fome. Eu não vou acordar ele agora. Então, o que eu vou fazer? Como que eu não vou deixar ele morrer de fome ali para não ter essa briga? Eu vou ordenhar um pouquinho de leite. Ordenha 10 ml de leite. Ou pega lá do seu congelador que você já tem um estoquezinho lá guardado. Eu amo coletor de leite, já falei com você sobre o coletor de leite, recomendo muito que vocês comprem um coletor de leite. Coloca o coletor de leite nesse peito e vai armazenando um pouquinho de leite, que você não precisa nem fazer extração de leite. Pega 10 ml de leite, coloca num copo, boca aberta. Enquanto você vai fazer o preparo da mama, que foi a primeira coisa que eu falei, da massagem, da ordenha, enquanto você vai preparar sua mama para amamentar, você vai, ou se tiver um cuidador com você, ou se você estiver sozinha, você vai dar 10 ml no copinho ou na colherzinha, se for melhor para você e para o bebê. O que você vai fazer com isso? Você vai mandar a mensagem para o cérebrozinho do bebê que ele precisa, de que ele não vai morrer de fome e que ele pode esperar um pouquinho para conseguir o fluxo de leite que ele precisa. É como se você estivesse acalmando a fera. Acalmei a fera. Agora que ele está mais calmo, que ele consegue pensar. Gente, é igualzinho a gente, tá? O bebê é um ser humano, igualzinho a gente. Você não consegue pensar com fome. Vai no supermercado com fome. Vai no self-service com fome. Como que você fica quando alguém fala com você está morrendo de fome, você está nervosa, você está brava, você não consegue pensar, você não consegue raciocinar. Nós somos assim. Os bebês também. Então, você acalma a fera, dá 10 ml de leite para ele. E aí, agora que ele tá com a barriguinha dele, ele já sentiu que entrou um pouquinho de leite. Agora ele consegue vir para o peito muito mais calmo e mamar. Então, não tô te falando que você precisa ficar acordando ele, ficar cronometrando. Nossa, então ele não pode passar de 2 horas. Se ele dormiu, se ele tá tranquilo, deixa ele. Só não deixa ele morrer de fome na hora que ele acorda, porque ele não vai dar conta de esperar. Então, dá 10 ml no copinho ou na colherzinha. Depois você vem e coloca o bebê no peito. Ele vai fazer uma mamada com uma qualidade infinitamente maior. Você vai ficar tranquila, ele vai ficar tranquilo e tá tudo certo. Ele recebeu o seu próprio leite, que estava ordenhado. Então, assim, gente, não tem prejuízo nenhum. A gente está oferecendo no copinho ou numa colherzinha. Estamos oferecendo em momentos esporádicos, que é nesse momento que esse bebê está ali com muita fome e eu preciso oferecer e acalmar ele para que ele consiga vir e fazer uma boa mamada. Porque senão vocês dois vão ficar lutando um com o outro ali, ó. Lutando. E eu sei que no final os dois vão ficar frustrados. Você por não ter conseguido e esse bebê porque ele ainda tá com fome. E não é isso que a gente quer. Então, pega essa dica, que é muito importante. Se ele dormiu, se aconteceu alguma coisa, deu um intervalo maior e ele tá com muita fome, mata a fome dele com um pouquinho de leite. 10 ml, não precisa de mais que isso. E depois você coloca ele no peito. Você vai ver que vai mudar a qualidade da mamada de vocês. Então, preciso comprar alguma coisa? Não. Uma xicrinha que você tiver na sua casa, uma colherzinha de sobremesa que você tiver na sua casa, um copinho de dose. A única coisa que eu recomendo, que eu gosto, porque otimiza o seu tempo, é o coletor de leite. Eu acho que vale a pena, é um investimento que vale a pena e não é muito caro. Então, se vocês puderem comprar, vai te ajudar na pojadura e te ajuda a armazenar esse leitinho aí em toda a mamada. Dani acho que usou, né? Ou usa ainda o coletor. E ajuda muito. Usei muito. Enquanto ela mamava em um peito, eu colocava no outro, aí o que pinga lá já pingava no coletor. Muito bom. Então, acho que é um investimento, assim, não é muito caro. Na internet, vocês têm tempo ainda, quem está grávida, compra pela internet, dá tempo de chegar. Deve ter da média de R$40 aí pela internet. Vale a pena, acho que é um investimento que vai te ajudar, inclusive, a deixar esse leitezinho lá para o bebê. E lembrando que vira um estoquezinho, né? Uma coisa, você vai sair, vai fazer uma unha, vai no supermercado, vai deixar ele com alguém. Você não tem muita preocupação, porque tem leite. Pelo menos lá alimentado ele tá. E lembrando, mais uma vez, que a amamentação tem pressa. A gente não pode esperar.
Então, se está com dúvida, se está com dor, se está com fissura, se o bebê não está fazendo xixi, se o bebê não está fazendo cocô, se o xixi está concentrado, se tem 3 dias e o cocô ainda é mecônio, pretão, igual uma graxa, se esse bebê, ele dorme muito durante a mamada, ele só dorme, ele está mamando, ele só dorme, não mama. Gente, a amamentação tem pressa, não espera. Tá muito calor. O bebê desidrata muito rápido. Então, se ele não está ingerindo a quantidade de leite que ele precisa, a gente tem que ter muito cuidado. Então, assim, na dúvida, liga, manda mensagem. Vocês têm meu WhatsApp? Se eu não responder, pega o telefone e me liga. Que às vezes eu não vi o WhatsApp, mas eu consigo atender a ligação. Não conseguiu falar, tenta falar com o pediatra. Normalmente, quem está fazendo a consulta pediátrica durante a gestação já tem um contato, um vínculo ali com o pediatra, já tem essa consulta marcada no pós-parto, fica mais tranquilo, mais fácil para vocês também. Então, assim, cerquem de profissionais. Na dúvida de tudo, vocês ainda têm um banco de leite do Odete Valadares, que você for lá, você consegue ser atendida, né? Então, assim, não esperem, tá? A amamentação tem pressa e, de verdade, a gente não pode esperar, porque senão a gente coloca em risco não só a sua amamentação, mas também a saúde do bebê. Então, fiquem muito atentas a isso. Estou falando isso a sério, porque eu peguei um caso muito preocupante essa semana, então por isso que eu estou reforçando tanto isso com vocês, que a gente tem que ter pressa, a gente não pode esperar, tá? E na dúvida, buscar ajuda. Vocês têm meu WhatsApp, vocês sabem que vocês podem contar comigo, me mandar mensagem, que assim que eu puder responder, eu vou responder e ajudar vocês. O que eu quero é que vocês estejam seguras e preparadas para esse momento, né? A amamentação ela é dividida em várias etapas, em várias fases. Tem os primeiros dias, tem a pojadura, tem o primeiro mês, tem o terceiro mês, tem a retorno ao trabalho, tem um monte de etapas. Então, assim, podem contar comigo para que vocês vivam, né, todo esse momento de uma forma mais tranquila e segura. Era isso que eu tinha para falar para vocês. Peraí, agora hoje eu vou tirar uma foto. Todo dia eu esqueço. Toda aula eu esqueço. Grávida esquece, né, gente? Menina, Dori, você queria perguntar? Fala aí. Não era nem perguntar, não, era falar até de um dilema dessa questão de fralda. Eu Quer tô com um dilema compartilhar? porque Conta. ele sempre faz, né, cocô depois das mamadas. Até que ele parou um pouco, assim. Mas quando ele faz, é igual você falou do Gabriel, né? Eles não gostam de ficar com a fraldinha suja. Aqui não gostava, Só não. que pra eu deitar ele gosta muito. Então eu fico naquela, né? Tem que esperar. Tem que E aí esperar é um uma pouco. luta às vezes. Tem que esperar um pouco. Porque você está acompanhando aí meu caso, então ele está engolindo muito ar nas mamadas, né? Por causa desses estalos que ele está fazendo. Uhum. Então, tem umas golfadas dele que eu fico até preocupada, sabe? Igual essa noite eu nem dormi, porque eu colocava ele deitadinho, mesmo depois de muito tempo com ele no colo, mesmo depois de 50 minutos. Então, acaba que a gente fica prejudicada também no sono, né? Depois, assim, de meia hora, 50 minutos que eu tô com ele ali mais na vertical e deito ele, passa um tempo, ou às vezes ele já reclama, ou aconteceu até de ele golfar e, tipo assim, como se fosse um jato, né? Jogou assim pra cima. E aí eu já fiquei, ai meu Deus, não tem nem como dormir, porque eu fico preocupada dele engasgar e tal. Mas eu já vou agilizar esse processo aí que a gente tá Você tem consulta semana que vem já, né? na terça. Na terça. Depois da consulta você me dá notícia. Tenta deixar, Tá. Doris, coloca um travesseirinho, às vezes, não nele, embaixo do colchãozinho, Sim, do colchão, né? ou um rolinho com uma fralda, ou com uma toalha, alguma coisa para elevar um pouquinho a cabeceira. Como ele está regurgitando muito, então coloca esse rolinho para deixar mais elevado e deita sempre de barriguinha para cima, porque se ele golfar, ele vai golfar assim em jato. Você vai acordar, você vai estar do ladinho dele, vocês estão dormindo pertinho, então assim, você vai estar próxima dele. Eu sei que é difícil, né? A gente fica preocupado com medo de engasgar, né? De sufocar, mas deixa a cabeceira mais elevada, deita de barriguinha para cima. E sob supervisão, né? Então, se precisar trocar a fraldinha, troca a fraldinha com a cabeceira mais elevada, né? Com o lugar mais elevadinho em cima, troca a fraldinha, depois deixa ele em pé mais um pouquinho, depois deita com a cabeceira elevada, até a gente conseguir ajustar todo o resto, né? Sim. Eu tenho uma dúvida, até porque eu lembro da Dani falando
que eu não sei quantos meses foi, que a bebezinha dela, a Aninha, ela ficava mamando e distraía. Eu não sei se ele já tá nessa fase, mas ele tá olhando para tudo. E às vezes ele tá mamando, ele para e fica olhando. Eu acho Mas que é ele tá depois muito... mesmo, Doris. A partir de 3 meses que a Aninha começou a fazer isso, porque aí eles já Ah, enxergam tá. melhor e começam a Uhum. interagir. Impressionante como é que tem um salto mesmo no desenvolvimento deles. Começa a interagir com o mundo. Hoje é assim, eu tô aqui, se eu estiver dando mamar, chegou uma visita, chegou aqui, olhou, começa a conversar comigo, ela para na hora, olha para a cara da pessoa assim, ó. Você tem que ver. Tá, Amamentar então, em público é um desafio, né? Nessa fase. é. Porque distrai mesmo, é Ah, impressionante. tá. Para, qualquer coisinha já tá olhando. Aí, de repente, tá mamando, para e começa a fazer os gritinhos, que agora ela tá na fase de ficar dando os gritinhos. Gritando. Que fofinho. Então, assim, a partir do 3º mês eu observei isso muito. Recém-nascido, Ah, tá. realmente, eu não lembro, não. Entendi. Porque pra mim ele tá fazendo isso, sabe? Vai Mas eu prestando acho que atenção. é. Ah, Vai ficando mais espertinha cada dia, né? Mas essa fase de soltar e ficar buscando o mundo externo realmente é depois dos 3 meses, igual a Dani falou, é isso é. mesmo. Porque aí ele vai em direção, né? É, Ao som, em direção. Isso ele normalmente não ele faz mesmo, solta e não. vai, e fica lá, né? Procurando. É. Não, aí ele só fica, às vezes ele fica só olhando assim para a parede branca, né? Que eles falam que eles enxergam mais esse contraste preto e branco. É, Mas aí ele, então, ele fica mais olhando assim para a parede, às vezes ele olha para o cabelo. Mas é isso agora, mesmo. depois da sua consulta terça-feira, você me dá notícia também, tá? Tá bom, pode deixar. Tá bom? Patrícia, pode falar. Vocês esperam, tá, gente? Eu quero tirar uma foto. Boa noite, né? Eita, Eu tô, en- eu tô entrando agora aí no programa, mas eu não sou mãe de primeira viagem, não. Na verdade, eu tô no meu 3º filho. então você é igual a É, Dani, então. pois é, não veio meio planejado, não, mas tá sendo desejado, muito desejado. Que bom. Mas com relação à questão da amamentação, não sei se já foi falado em outros encontros, o que eu tive muita dificuldade nas minhas outras 2 gestações foi com relação ao 2º ou 3º dia, ou 4º, não sei, que meu peito encheu muito de leite. Eu cheguei a dar até febre, assim, do peito ficar muito quente, sabe? Muito mesmo. Não chegou a empedrar, como eles dizem popularmente, não, mas ficou muito, muito, muito. E o neném não conseguia sugar ali o suficiente, desceu muito. No hospital, não, mas em casa teve um descontrole ali de produção que foi muito difícil. A época, como eu não participei de nenhum programa assim, a gente foi muito assim nas crendices populares, né? E Sim. acabou dando certo ali, mas foi muito difícil tirar no passar pente, né? Tirar ali no chuveiro, ali, espirrar. Então, de uma série de soluções caseiras, mas talvez nessa fase aí, buscando um conhecimento aí mais profissional, qual seria essa tratativa, assim, quando acontece esses casos? Você tem essa Ótima dúvida. pergunta, Patrícia. Entrou muita gestante com a idade de gestação, mais no início, no meio da gestação. Então, eu já falei, mas eu vou fazer uma aula de novo só disso, só sobre, chama pojadura esse momento, que é a descida do leite. Mas eu vou te responder agora para você ficar tranquila. Ela acontece entre o 3º e o 5º dia, então é exatamente o que você falou, entre 3 e 4 dias depois. Normalmente você já está em casa, então eu falo que é outra fase da amamentação. E aí o leite vem num volume muito grande, a mama fica muito cheia, o bebê não consegue mamar, o leite não flui para o bebê, esse bebê não consegue extrair o leite. Então é muito importante a gente fazer muita massagem nessa mama, muita massagem. Eu oriento a massagem desde a maternidade, desde o colostro. A gente vai fazendo massagem, eu vou te ensinar a fazer a massagem certinha. Também a gente tem um workshop só para falar sobre isso. E aí você vai fazer a massagem nessa mama, muita massagem bem vigorosa. Vai fazer uma ordenha. E aí eu gosto do coletor de leite. Eu vou mandar uma foto lá no grupo também do coletor e um linkzinho. Vocês procuram na internet, qualquer um que vocês comprarem, do coletor de leite. Por quê? Enquanto o bebezinho estiver mamando, eu vou massagear, vou preparar só uma mama, porque eu não vou dar conta de preparar as 2, porque meu bebezinho precisa mamar, e demora um pouquinho. Então, eu vou preparar uma, a outra vai continuar cheiona aqui.
preparei, a mama vai ficar macia, eu coloco o bebê para mamar, ele vai mamar, e eu coloco o coletor de leite na outra mama. Aí eu consigo aliviar essa mama também, para que depois, na hora que o bebê vier para cá, ou se ele não vier para cá, eu tô com as duas mamas muito mais tranquilas, muito mais macias. E aí você vai ver que esse processo, por mais desafiador que ele seja, ele vai ser mais tranquilo, porque você vai estar muito mais preparada para poder viver esse momento de verdade, preparar a sua mama para o seu bebê conseguir mamar. Porque a apojadura, para muitas mulheres, ela é muito característica, que é isso que você falou. Talvez não fique tão empedrada, mas muda o volume de leite, a produção de leite é absurda, o bebê não dá conta de mamar aquilo tudo, e a gente fica desesperado com tanto leite. Então, eu vou te explicar, vou te ensinar direitinho como que você vai fazer. Quando for a aula só sobre a apojadura, para você aprender passo a passo do que você vai fazer, eu vou te mandar uma mensagem só para você não perder ela. Ou se você não conseguir assistir, você assistiu a gravação dela. Vocês têm acesso também a um grupo, um perfil no Instagram. E lá tem uns videozinhos curtinhos ensinando isso, passo a passo. Se você não tiver no perfil do Instagram ainda, se você quiser, se você tiver Instagram e quiser participar, eu vou mandar o link lá no grupo do Telegram para vocês. Aí você pode entrar lá e você consegue assistir também o passo a passo, que o vídeo é mais curtinho, tá? Mas pode ficar tranquilo, você vai conseguir viver esse momento mais tranquilo do que as últimas 2 vezes. Obrigada. Tá? Vou tirar uma foto nossa, gente. Espera aí. Ô, Cecília, você faz o acompanhamento assim? Você faz o acompanhamento assim, depois que a gente ganha o bebê, para orientar a gente? Vocês têm uma consultoria pós-parto. Ótima pergunta, Francine. Até para você aí, Patrícia. Logo no pós-parto, vocês têm uma consultoria comigo, tá? Então, além de todo o acompanhamento agora, no pós-parto eu vou te acompanhar numa consultoria. Então, você vai ver que você vai ficar mais preparada agora e depois eu vou te acompanhar na prática. O que eu gosto de agendar essa consulta? Eu vejo mais eficiência, normalmente, 24 ou 48 horas após a alta da maternidade. Por quê? Normalmente ela coincide com a apojadura, ou a apojadura está chegando, ainda não chegou, então a gente consegue viver ela mais tranquila, e se está mais tranquila também desses primeiros dias, que você saiu da maternidade, organizou as coisas na sua casa. Mas a gente agenda dentro da sua disponibilidade, tá? Mas eu vejo mais resultado nesse 1 ou 2 dias depois que você chegou em casa, ela costuma funcionar melhor. E aí você também vai ter esse acompanhamento de pertinho, só eu e você, avaliando você, seu bebê, a mamada. Você vai ver que você vai ficar bem tranquilo também, tá? Legal. E aí é o seguinte, vocês têm meu WhatsApp, me manda mensagem no WhatsApp, ainda na maternidade, Cecília, nasceu e tal, que a gente já programa o dia, eu já fico mais ou menos ciente do dia da sua alta para a gente já deixar agendado. Então, me manda mensagem, que às vezes eu demoro um pouquinho para receber o censo, né? Porque as meninas aí na Libertas me mandam também, né? O censo das maternidades. Aí, às vezes, demora um pouquinho, você não entrou em contato. Então, se você tem meu WhatsApp, me manda mensagem avisando que nasceu, que eu já agendo com vocês, tá? Tá. Tá bom? Deixa eu tirar uma foto nossa. Peraí. Dani, segura aí. Quem quiser ligar a câmera, pode ligar, tá, gente? Vai ser bom, se quiser, mas se não quiser, não precisa. Vou tirar. Pronto. Meninas, boa noite. Obrigada pela participação, pela presença. Qual é o próximo encontro, Cecília? Porque como eu tá aqui no Telegram, aí não vem a mensagem para mim, só para eu saber. Toda quarta-feira, tá? Toda quarta-feira, 6 horas. Tá. Toda quarta-feira, 6 horas. Eu mando para vocês a mensagem lá e aí eu tô mandando também no WhatsApp de algumas pessoas que chegaram. Não consigo mandar para todo mundo, mas eu vou tentar também para vocês ficarem atentos no WhatsApp lá, para vocês receberem a notificação. E no mês que vem a gente vai ter um workshop, tá? Só sobre amamentação e só sobre cuidados do bebê para as mães aí que estão a partir de 20 e poucas semanas, tá bom? Estamos juntas, então. Então tá bom. Um beijo para vocês e boa noite, viu, gente? Beijo, boa noite. Obrigada, Cecília. Tchauzinho. Tchau, gente. Boa noite. Tchau.